Gravação. Pronto, então vamos lá. Trabalho na área comercial da Precifica, hoje estou também responsável pela área de operações da empresa e a gente vai falar um pouco sobre monitoramento e precificação de produtos no e-commerce com o objetivo de melhorar lucro e rentabilidade, né, para aqueles que trabalham com varejo eletrônico, principalmente. Tá? O primeiro slide aqui mostra o cenário atual do comércio eletrônico, então algumas pinceladas sobre como é que a gente vê de perspectivas para esse segmento de e-commerce no Brasil. Então, segundo a última pesquisa do Web Shoppers, que saiu agora no meio do ano, o e-commerce brasileiro já faturou 16 bilhões no primeiro semestre de 2014 e superou o mesmo período de 2013, do ano passado, né, superou aí quase 4 bilhões, né, cresceu até agora 26% em relação a 2013 e estima crescer mais 20%, né, ou seja, no ano inteiro 20%, né, estimando faturar perto de 35 bilhões de reais. Flávia, sim, nós vamos distribuir esse material, essa apresentação para todo mundo, tá bom? Um ponto importante que a gente deve levar em consideração para o e-commerce em geral é que o preço é um dos principais fatores que mais influenciam no processo de decisão de compra do consumidor na internet, né? A gente costuma dizer que o preço é o conjunto do preço do produto mais a condição de frete, né? Ou seja, preço, frete e prazo de entrega, né? Isso compõe o preço do produto final, né? E acaba influenciando muito no processo de compra do internauta. O outro fator importante que os internautas levam em consideração na hora de definir a compra é o quanto aquela loja respeita os seus prazos, enfim, questão de reputação mesmo, né? Então é preço e reputação. Por isso que o preço precisa ser muito bem tratado, né, na hora de você publicar um produto na tua loja. O outro ponto que a gente deve levar em consideração hoje, em termos de cenário, é o fenômeno que a gente chama de showrooming, né, que é a possibilidade, a capacidade que hoje o consumidor tem de, olhando um produto numa loja física, pesquisar o preço desse produto na internet, né, e ele acaba tendo muito mais capacidade de barganha, né, e isso deve ser levado em consideração, né, esse fator multicanal que hoje o consumidor tem, a gente tem que sempre levar muito em consideração. A Amazon, em termos de precificação, estima-se que ela altera o preço cerca de 2,5 milhões de vezes ao dia, ou seja, 2,5 milhões de preços são impactados com mudança diariamente, né, isso em todo o marketplace da Amazon, ok? Então vejam que a questão da precificação dinâmica já não é mais tendência, e sim uma realidade no mercado americano, né, e vem crescendo nas outras regiões do mundo, falando de Europa e América Latina principalmente. Tá? No ano passado, a vice-presidente da Forest, num dos seminários, numa das palestras, ela afirmou que o preço dinâmico é uma tendência que veio para ficar no comércio eletrônico. Então, com base em todos esses pontos colocados aqui nesse slide, a gente entende que realmente hoje, para uma loja virtual, para um e-commerce poder prosperar, ele precisa ter estratégias muito bem definidas de ajuste de preço, né? De forma que ele consiga manter os seus preços sempre bem competitivos,
sem abrir mão da rentabilidade. E é aí que a gente vai pautar a nossa apresentação daqui em diante. Tá? Algumas perguntas. Vocês que estão atuando diretamente na operação de um e-commerce, né? Vocês sempre devem se fazer essa pergunta. O seu e-commerce é competitivo? Está carregando aqui, só um minuto. Como é que você lida com o seu preço no dia a dia? Também é uma pergunta importante que vocês precisam pensar a respeito no dia a dia da operação do seu e-commerce. Né? E aí, para que a gente possa começar a desenvolver um trabalho de análise para saber como é que está o teu preço, né, e como é que você lida com esse preço, é importante você primeiro entender quem são os seus concorrentes, né, quem que de fato concorre com o seu e-commerce. Então a gente elencou aqui 3 tipos de concorrentes e o que a gente chama de concorrente direto 1 são aquelas lojas que vendem a mesma linha de produtos para o mesmo público-alvo com uma mesma faixa de preço. Então imagina que vocês estão à frente de um e-commerce vertical, comercializam produtos de um determinado segmento, né? Então, no caso desse e-commerce, o concorrente direto é um outro e-commerce vertical, que atua também somente numa categoria ou em poucas categorias parecidas ou iguais às categorias que o seu e-commerce trabalha. Né? Então, esse é um concorrente direto que você precisa realmente estar de olho nos preços dele para saber como é que está o posicionamento de preço dos seus produtos em relação aos produtos comercializados nesse outro e-commerce. O concorrente direto 2 é aquele que vende a mesma linha de produtos para o mesmo público-alvo, mas com uma faixa de preço diferente. Né? A gente cita aqui como exemplo lojas de departamento. Então, se eu sou um e-commerce vertical, né, eu sou especialista e eu naturalmente acabo trabalhando eventualmente até com preços um pouco maiores do que de repente uma loja de departamentos que tem maior capacidade de compra, maior poder de barganha e consegue trabalhar com margens mais reduzidas e acabam ofertando o preço do produto um preço menor do que de repente um site verticalizado. Né? E o concorrente indireto é aquele que não vende a mesma linha de produtos do seu e-commerce, mas procura atingir o mesmo público-alvo, né, com uma estratégia clara de substituição de produto. Um exemplo seria lojas que trabalham, e-commerces que trabalham produtos de marca própria, né, ou importados com uma baixa qualidade em relação ao produto que você trabalha. Então, esses são também concorrentes importantes a serem monitorados, né, mas não necessariamente você deve entrar no processo de acompanhamento de preço ou levar em consideração o preço dele nas suas estratégias de precificação. Tá? Passando essa etapa de análise de quem são os seus concorrentes, o próximo passo é responder. Será que você sabe se você está tendo o melhor preço, né, ou se você deixou de vender por não ter o melhor preço? Quantas vezes seus concorrentes alteraram o preço hoje? Né? Quer dizer, como é que você vai conseguir responder essas questões? A única forma é olhando, monitorando os seus concorrentes. Tá? É importante deixar claro que nem sempre ter o melhor preço significa ter o menor preço, significa ter o melhor preço. Tá? O melhor preço é aquele preço que melhor se adequa naquele momento. Né? E é isso que a gente vai ver um pouquinho mais para frente.
Agora, para que vocês possam responder a essas perguntas, faz necessário monitorar seus concorrentes. E como é que é feito isso? Né? Como é que hoje vocês fazem esse tipo de monitoramento? Existem algumas formas de se fazer. Né? Então, vamos levar em consideração uma loja que tenha lá, esse é um exemplo prático, né? Vamos imaginar um e-commerce que tenha em torno de 2.000 SKUs e naquele trabalho de análise dos concorrentes, vocês chegaram à conclusão que precisam monitorar, acompanhar o preço de 5 concorrentes diretos. Né? Então, como é que se faz isso? Manualmente, se fosse fazer isso manualmente, seria necessário visitar em torno de 10.000 URLs, né? Tornando o processo lento, caro e passível a erros. Né? Qual seria a alternativa nesse caso? Seria monitorar um grupo pequeno de produtos, né? Produtos mais importantes, que tenham maior rentabilidade ou que compõem a tua curva principal de produtos. Né? Só que aí você acaba deixando de lado os demais produtos. Né? O que a gente prega é o uso da tecnologia baseada em robôs, né? O uso do monitoramento através de robôs, ou seja, através de um sistema de monitoramento que utilize crawlers, você consegue ter uma cobertura muito maior de monitoramento dentro dos seus concorrentes, com a vantagem de você poder ter os preços dos produtos atualizados num tempo muito menor, fazendo com que o sistema comece a gerar alguns insights importantes, né, para a tomada de decisão em relação ao preço dos seus produtos no e-commerce. Tá? Deixa eu mudar de slide aqui. Quais seriam as vantagens de um sistema de monitoramento para um e-commerce? Você acaba ganhando em competitividade em relação aos seus concorrentes, porque você está acompanhando a evolução de preço dos seus produtos que estão sendo comercializados pelos seus concorrentes. Né? Você consegue monitorar não só o preço puro, mas também o preço, aquele preço com pagamento à vista, né, que muitas lojas acabam dando desconto, que é o desconto financeiro para pagamento à vista. Então você consegue acompanhar a evolução de preço, tanto do preço com pagamento no cartão parcelado, como no pagamento à vista. Né? Você passa a ter uma visão clara quanto à tendência de preço dos produtos por categoria, por marca, né? E começa a controlar melhor muito mais o seu negócio. Né? Você tem condição de monitorar a disponibilidade e ruptura dos produtos dos e-commerce dos concorrentes, e isso também pode gerar insights importantes para que você torne o preço do seu produto mais atrativo. Né? Você pode ter uma percepção também clara de produtos ou categorias que eventualmente você não tem condição de concorrer com o mercado, né? Ou seja, se você está trabalhando produto cujos preços estão muito acima dos seus concorrentes e você faz uma análise dentro da estrutura de custo da tua empresa e percebe que você não tem margem para acompanhar o preço dos seus concorrentes naquela categoria, ou naquela marca, ou numa cesta específica de produtos, talvez uma alternativa é você renegociar com o teu fornecedor, de forma que você consiga uma condição melhor de compra desses produtos para você poder ter capacidade de competir no mercado, ou então até descontinuar essa linha de produtos e substituir por uma linha de produtos que você tenha melhores condições de rentabilidade, de venda e rentabilidade. Tá? Você passa a ter uma visão clara das oportunidades, né, de produtos que estão com preço muito abaixo, com estoque exclusivo, e aí oportunidades por quê?
Porque quando você está comercializando um produto com um preço muito abaixo dos seus concorrentes, significa que é uma oportunidade para você subir, elevar um pouco o preço do teu produto, se mantendo ainda como menor preço e melhorar a rentabilidade de venda daquele produto específico, né? E como os sistemas de monitoramento baseado em crawler também identificam a ruptura no concorrente, você pode ter produtos no teu e-commerce que estão numa situação de estoque exclusivo, ou seja, daqueles que você está monitorando e que vendem aquele produto, todos eles estão com indisponibilidade, né? Então, e você tem esse produto em estoque, então é uma ótima oportunidade também para você melhorar o preço, né, desse produto, melhorar no sentido de aumentar, fazer, né, deixar de dar desconto, ou deixar de promocionar aquele produto para rentabilizar melhor a venda, afinal só você tem esse produto em estoque, é pronto entrega, né? É possível também fazer uma análise de mix em relação aos seus concorrentes. Mix, sortimento, seria a cobertura, quer dizer, do total de produtos que eu comercializo no meu site, quanto que o concorrente número 1 vende, quanto que o número 2 vende e assim por diante, né? Você consegue saber nível de cobertura mesmo do teu mix de produto em relação ao seu concorrente. Você pode também acompanhar eventuais queimas de preço e promoções feitas pela concorrência, né? Muitos e-commerce trabalham com marcas que impõem políticas de preço sugerido, né? E nesse caso é importante que o gestor do e-commerce acompanhe o concorrente que vende a mesma marca e que teria que atuar dentro das políticas de preço sugerido ao consumidor impostas pelo fabricante, e se por acaso esse concorrente atuar fora, um sistema de monitoramento adequado pode alertar o lojista, o gestor, né, e indicar quem está queimando o preço do produto, e até, por que não, criar evidências, né? Quer dizer, o sistema pode armazenar um print da tela do produto cujo preço está sendo ofertado abaixo, muito abaixo ou muito acima do preço sugerido imposto pelo fabricante, tá? Uma outra vantagem é a capacidade que os sistemas têm de simular e monitorar políticas de frete, né, nos sites concorrentes. E aí é monitoramento através de simulação mesmo, né, onde é possível fazer uma simulação de compra e aí o sistema de monitoramento capturar a informação de valor e prazo do frete. Tá, pessoal? Eu vou virar o slide e vou dar uma olhada nas perguntas que o pessoal está me colocando. Da Flávia Ferraro: é possível fazer isso em um mercado onde os concorrentes são indiretos? Veja, Flávia, aí a gente está falando de monitoramento de produtos semelhantes, né? Existe sim a possibilidade de se fazer monitoramento de produtos semelhantes. O ideal para o e-commerce é monitorar produtos iguais, né? Quando a gente fala de visão do varejo, né? Mas existem também soluções para monitoramento de produtos de outras marcas, e aí você simplesmente poderia monitorar a evolução de preço desses produtos, tá? Dá para comparar o preço de um produto com outro que sejam similares? Sim, é possível se fazer isso, tá? O Fernando Almeida colocou uma outra pergunta aqui: para análise de externa, não sei bem o que ele quis dizer, para precificar bem, não seria uma análise de custo fixo, variável? Sim, Fernando, a gente vai chegar nesse ponto, tá? A gente vai falar de precificação, e aí o que se deve levar em consideração na hora de você definir suas estratégias de preço, tá? Levando em consideração custos fixos, variáveis e etc. Bom, voltando aqui à apresentação, o que é um sistema
de monitoramento deve permitir. Olha, gente, eu estou falando primeiro de sistema de monitoramento antes de precificação, porque se você não tiver uma boa estrutura de monitoramento de preço do mercado, você não consegue aplicar de forma assertiva as estratégias de precificação inteligente, né, ou precificação dinâmica. Tá? Então, é muito importante que se tenha uma boa estrutura de monitoramento, acompanhamento de preço dos concorrentes. Né? Se você está monitorando preço de produtos diferentes, você pode ter problema na hora de definir o preço do seu produto no seu e-commerce. Tá? Então, voltando aqui à questão do sistema de monitoramento, o que as pessoas precisam levar em consideração no momento de saber se um determinado sistema de monitoramento está adequado, está bem adequado. Então, é importante que o sistema de monitoramento tenha a condição de monitorar preços por região, monitorar frete e prazos de entrega. Tá? É importante que esse sistema também traga uma visão quanto à evolução do sortimento por categoria e departamento dos seus concorrentes. Né? Que ele também monitore variação de SKUs, e aí variação de produtos seriam variação de cor, tamanho, voltagem. Né? Não basta você monitorar um produto pai se você não estiver olhando para as suas variações, porque a grande vantagem de você monitorar a variação é que você sabe quando uma determinada variação que o seu concorrente está comercializando, de repente passou a não ter mais estoque, passou a ser um produto indisponível. Né? Isso pode ser uma vantagem competitiva para o seu negócio. Então é importante você monitorar possíveis variações. Então, por exemplo, pessoal que trabalha com suplementos alimentares, então variação de sabor, tamanho do produto, quantidade, né? Roupas, calçados, que tem variação de cor, tamanho, esse tipo de coisa é importante monitorar. E um bom sistema de monitoramento precisa ter essa capacidade de monitorar as variações. Né? O sistema ele precisa gerar alertas de mudança de posicionamento de preço, e aí gerar alertas mostrando produtos que passaram a ser estoque exclusivo, produtos que estão com preço muito abaixo dos seus concorrentes ou com preço muito acima. É importante que o gestor tenha à sua disposição um sistema que gere alertas com esse tipo de insight para que possa tomar providências de ajuste de preço, né, para não deixar que seus produtos deixem de ter competitividade em relação aos seus concorrentes. Né? E também monitorar, além do e-commerce dos concorrentes, outros canais, como comparadores de preço, campanhas de e-mail marketing. Tudo isso é possível ser feito através de um sistema de monitoramento, ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Olha, Thaís, pesquisando mesmo, né? Quer dizer, vocês que estão à frente do seu negócio, vocês precisam, é importante fazer esse exercício de buscar produtos que estejam sendo comercializados com atributos semelhantes aos que vocês estão comercializando no e-commerce, né? E saber se existem entrantes, se existem marcas novas entrando no mercado, né? Para que vocês possam monitorar e eventualmente até passar a comercializar. Tá? Não tem outra alternativa senão realmente fazer pesquisas constantes para identificar eventuais concorrentes indiretos. Lembrando que o concorrente indireto é aquele concorrente que trabalha produtos com estratégia de substituição, tá, de produtos normalmente comercializados. Tem mais uma perguntinha. Fábio França, a ferramenta de monitoramento consegue diferenciar os preços corretamente para sites que utilizam preços diferenciados com base em geolocalização. Sim, é possível monitorar preço
conforme a região. Mas isso, como é que funciona o sistema de monitoramento? Eles simulam a navegação de um internauta, de um usuário, né? Então, existe um segmento que trabalha muito com diferenciação de preço por região, que é o segmento de farmácia, né, de medicamentos. Existem algumas farmácias no Brasil que atuam na internet de forma bastante intensa, que eles perguntam para a pessoa que está navegando de qual região ela é. Né? E normalmente tem lá um campinho para ela colocar o CEP ou dizer de qual estado ela está navegando. Né? Então, a partir desse processo, é possível o crawler simular acesso à página a partir de uma determinada região e capturar o preço que varia de região para região em função de uma série de fatores. Tá? Isso, a maioria, Fábio, é através de CEP mesmo, não IP. Tá? Fazer um monitoramento através de GeoIP passa a ser um pouco subjetivo, porque você tem muita gente que acessa produtos ou que publica o preço do seu e-commerce através de infra fora do Brasil, e aí você acaba tendo aí uma diferenciação e você não vai conseguir medir com exatidão, né, a diferença de preço por região aí, utilizando o IP como critério, tá? O ideal mesmo seria através do processo de navegação do próprio site, indicando a localização do internauta, ok? Caso algum ponto não tenha sido totalmente esclarecido, no final vai aparecer meu e-mail, vocês podem também mandar e-mail, tá? E aí a gente tenta responder com mais detalhes, caso não tenha ficado claro, tá? Bom, vamos em frente. Considerando que o pessoal está aí utilizando um sistema de monitoramento adequado, é a hora de se falar de precificação inteligente, porque afinal de contas você já está conseguindo monitorar de forma adequada seus concorrentes. Nada mais justo do que você passar a utilizar recurso de precificação inteligente. E conceitualmente, como é que a gente define a precificação inteligente ou precificação automatizada? É o reajuste automático dos preços dos produtos do seu e-commerce de acordo com regras pré-definidas, levando em consideração as alterações de preço e disponibilidade de produtos no mercado, custos de aquisição, margens mínimas, giro de estoque, etc. Tá? Quais são as vantagens de você adotar um processo de precificação inteligente no seu e-commerce? Você passa a ter reações muito mais instantâneas, evitando que o preço do teu produto se descole dos preços dos produtos da concorrência. Quer dizer, você vai ter sempre um bom nível de competitividade, você vai ter agilidade no processo de ajuste de preço dos seus produtos, independente da quantidade de produtos que você comercializa no teu site. Né? Então, antes, o que era uma tarefa manual, onde demandava recursos, pessoas, hoje é possível ser feito através de sistemas, né, onde vai te trazer um ganho, aí, uma agilidade muito maior. Né? Você vai poder atuar em todo o portfólio de SKUs, ou seja, você não vai ficar restrito a uma parcela de SKUs do teu portfólio, sim atuar aí, ajustando o preço dinamicamente em todos os produtos do teu site. Aí você acaba tendo um ganho importante de escala e redução de custos operacionais. Tá? Sem perguntas, vamos em frente. Antes de iniciar a definição de regras de precificação, é necessário que vocês definam corretamente o preço dos seus produtos. E aí é importante levar em consideração toda a estrutura de custos e margem. Né? Então, deve-se levar em consideração
o regime tributário da tua empresa, né, se regime de impostos, quer dizer, você está no simples, aquele lucro real, lucro presumido. Você tem que levar em consideração na tua estrutura, no momento de formar o preço, o custo de aquisição dos produtos, seus custos fixos e variáveis, né, outros custos e margem mínima desejada, né. É importante se fazer um bom exercício de formação de preço para que você, depois de formar o preço mínimo, né, que seria aquele preço de custo mais a sua margem mínima, você começar a olhar para o mercado e saber se esse preço está alinhado, se ele está adequado, né? Então, a partir do momento que você já tem o preço de venda de cada produto, considerando todas as respectivas margens mínimas desejadas, pode-se, então, você começar a trabalhar regras de precificação de acordo com diferentes objetivos. Tá? Eu vou exemplificar aqui com alguns objetivos, né, de regra para se adotar numa precificação inteligente. Então, por exemplo, imagina que vocês estão num período pré-Black Friday, né? Então vocês podem definir lá um grupo de produtos, uma categoria de produtos, né, que vocês querem aumentar a venda nesse período, né, aproveitando o Black Friday. Então, o objetivo seria aumentar o share, né, a participação, através da venda de produtos da categoria XY de vocês, sem abrir mão dos níveis ideais de rentabilidade no Black Friday. Então, o que um sistema de precificação pode permitir em termos de regra? Você pode setar uma regra dizendo que ela vai ser válida para o dia 29/11, que é o Black Friday, para todos os produtos de uma determinada categoria. O sistema ele vai manter o teu preço 5% abaixo do menor preço dos concorrentes que estão sendo monitorados, não permitindo que o preço desses produtos fique abaixo de R$6, que é aquele preço definido, que é o preço de custo mais a sua margem mínima, né? Então, o sistema ele vai flutuar, né, o preço do teu produto conforme a movimentação de preço dos teus concorrentes, procurando manter o preço sempre 5% abaixo do preço dos seus concorrentes, né, não deixando que o preço fique abaixo daquele preço mínimo, né, aquele preço com margem mínima. Isso te traz mais segurança no momento de você precificar, de você adotar a regra de precificação, né, o processo de precificação inteligente, porque daquele preço para baixo o sistema não vai alterar, ele vai alterar dali para cima, né? E se por acaso esses concorrentes que estão sendo monitorados passarem a não ter mais estoque, seria algo como essa regra, esse objetivo B. O sistema automaticamente vai subir o preço, né, considerando lá um preço específico para situações de estoque exclusivo. Então, uma regra como essa aqui, por exemplo, para todos os meus produtos, né, sempre que o status for igual a estoque exclusivo, isso seria um status de momento, né, em relação aos concorrentes monitorados, alterar para o preço máximo, né? Caso algum concorrente volte a ter estoque, retornar à regra anterior. Então, esse tipo de configuração é possível ser feita num sistema de precificação dinâmica, precificação inteligente, de forma a manter o preço do teu produto sempre bem posicionado em relação aos seus concorrentes. Tá? Vamos às perguntas. O sistema considera, da Eliana, o sistema considera a elasticidade da demanda nas regras de precificação? Não, hoje, assim, depende do sistema, né, pessoal? A elasticidade, ela varia de acordo com o preço num determinado período, né? O sistema hoje, pelo menos o sistema da Precifica, ele não considera essa questão da elasticidade, mas você tem ferramentas para calcular a elasticidade de preço num determinado período, tá?
Marcos, como definir o valor de venda do meu próprio produto? Como precificar o valor simbólico na mercadoria? Pois é, o preço de venda seria o teu preço que você publica no teu site, né? E no sistema de precificação inteligente, você vai definir preços com margem mínima, preços com margem máxima, preços para estoque exclusivo, e a partir daí o sistema começa a ajustar o preço dos seus produtos de forma dinâmica, conforme a evolução e alteração de preço dos seus concorrentes. Tá? Não, o algoritmo não tem relação com precificação, tá, pessoal? Quando a gente fala de algoritmo, é algoritmo de match, para que o sistema, de forma automatizada, consiga localizar produtos do teu e-commerce sendo comercializado em e-commerces concorrentes. E aí é importante que o sistema tenha uma capacidade de fazer isso no menor tempo possível, com um alto nível de assertividade, né? E para isso são lançados mãos vários recursos, entre eles sistemas com algoritmos inteligentes para identificar produtos iguais que tenham eventualmente publicados descrições diferentes. Isso é muito comum hoje no e-commerce brasileiro, né? Lojas que acabam colocando a descrição do produto de forma diferente, ou, enfim, não segue um padrão do fabricante, da indústria, no momento de publicar a descrição do produto. E isso faz com que acabe tornando ainda mais difícil você conseguir localizar produtos nos seus concorrentes. Sistemas de algoritmo vieram para ajudar esse processo, tornar esse processo mais rápido e mais assertivo, né? E ele tem total relação com o monitoramento e não com a precificação inteligente e dinâmica. Tá? A gente pegou aqui um caso do pessoal da Petlove, que inclusive eles declararam isso num programa lá, numa entrevista da Globo News, dizendo que a partir do momento que eles adotaram a precificação inteligente, né, esse processo ajudou a dobrar o volume de vendas na internet, né, e dizendo que sem um sistema desse seria impossível você manter a competitividade do seu e-commerce 24 horas por dia. Tá? Vamos em frente. Alguém aí falou sobre elasticidade. Essa seria uma forma de você poder medir elasticidade e entender quais são os resultados obtidos através da adoção de recursos de precificação dinâmica, que seria a integração do sistema de precificação inteligente e monitoramento com o Google Analytics, né? Através de API é possível se fazer essa integração e aí sim medir dentro de um determinado período, você teve lá num produto a mudança de preço durante esse período, sei lá, tiveram 10 mudanças de preço, né, e de cada um desses preços, quanto que ele contribuiu no resultado, né, tanto de vendas em termos de unidade, como de receita, de faturamento. Né. Então, através dessa integração da ferramenta de precificação e Google Analytics, é possível você ter uma visão mais clara do impacto da tua estratégia de precificação, né? Medir o volume de receita e de venda em unidades, antes e depois de cada mudança de preço realizado pelo sistema de precificação inteligente, né? E aí passar a ter função de atribuir regras mais assertivas para futuras estratégias de preço, né? O objetivo sempre de olho no crescimento das vendas, da receita e da rentabilidade. Tá? Então é possível sim medir resultados através de integrações, como por exemplo a do Google Analytics.
Um bom sistema de monitoramento e precificação, ele deve também, ele pode apoiar muito nas estratégias e no ROI das suas campanhas de AdWords. Né? Isso porque, como o sistema de monitoramento, ele monitora não só a disponibilidade dos produtos dos concorrentes, mas também no e-commerce no seu próprio e-commerce, sempre que você publicar um anúncio, um grupo de anúncio de um determinado produto que você está comercializando, né, e publicar isso no AdWords, né, você pode, através de uma integração, pausar aquele anúncio, aquele grupo de anúncios, sempre que o produto que está sendo anunciado se tornar indisponível, isso de forma automática. Né, isso pode apoiar muito o trabalho das agências de performance, né, e daquelas empresas que gerenciam internamente suas campanhas de AdWords. O sistema ele também consegue personalizar campos no texto dos anúncios. Então, se vocês estão anunciando um produto, colocando o preço desse produto, e existe uma mudança, uma alteração de preço no teu site, né, o sistema consegue personalizar o texto do anúncio, alterando dinamicamente também o preço. Né? Então, você passa a ter uma melhora no ROI mesmo das suas campanhas, porque pausando campanhas de produtos indisponíveis, você evita que as pessoas, que os internautas cliquem nesses anúncios e vá para uma página de um produto que eventualmente esteja indisponível no teu site. Então você evita esse tipo de situação. Né? Então é o que a gente coloca aqui, informações de monitoramento de preço e principalmente disponibilidade dos produtos. O sistema consegue pausar anúncios de produtos que se tornem disponíveis no site. Né, para anúncios de categoria com preço a partir do é possível personalizar o preço mínimo de acordo com a disponibilidade de estoque dos produtos que compõem aquela categoria anunciada. No final, você acaba tendo campanhas mais inteligentes e rentáveis a partir de uma integração no seu sistema de monitoramento com sua conta de AdWords. Né? Sem mais perguntas. E aí, finalmente, a gente acaba fazendo novamente aquela mesma pergunta, se o e-commerce realmente é competitivo. Isso foi uma pincelada sobre questões de monitoramento e precificação dinâmica e como adotar uma ferramenta, um sistema inteligente de precificação dinâmica. Se vocês quiserem deixar suas dúvidas, vocês podem me mandar e-mail ou se vocês quiserem colocar aqui pelo chat, eu poderia ir respondendo. Se ninguém mais tiver pergunta, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar a sessão e aí vocês vão receber um questionáriozinho aí para vocês poderem dar seu feedback. Parece que apareceu uma pergunta aqui do Leonardo. Esse monitoramento separa para mim os preços para entrega em diferentes regiões, ou seja, eu consigo também monitorar custos com e sem frete dos concorrentes? O monitoramento de frete, ele é um monitoramento à parte do monitoramento de preço. Né? O monitoramento de frete, você vai ter uma visão sobre políticas de frete dos seus concorrentes, tá, pessoal? O monitoramento de preço, ele é muito mais dinâmico. O monitoramento de preço do produto, ele é quase que em tempo real. Né? O monitoramento de frete, ele é muito mais um norte para você entender as políticas de frete dos seus concorrentes. E aí você poder considerar isso na hora de você definir o preço do teu produto. Tá? O Paulo Henrique está perguntando se existe hoje uma integração de sistemas que permite pausar automaticamente o AdWords dos produtos que não estão mais disponíveis. É exatamente isso que a gente falou, Paulo.
sistemas de monitoramento e precificação, eles devem ter disponível esse recurso, tá? É possível, sim, você pausar um anúncio, um grupo de anúncios ou uma campanha, caso um determinado produto se torne disponível no teu e-commerce, tá? Evitando, assim, que as pessoas cliquem nesses anúncios e sejam direcionados para uma página de um produto que está indisponível naquele momento, e aí você corre o sério risco de que esse internauta, que esse consumidor vá para outra loja comprar esse produto, e pior, você gastou dinheiro lá com o Google, né? Ok. Tá, em relação à dúvida da Eliana, imagino que a sua questão seja relacionada ao tamanho da tua loja, a quantidade de SKUs. Não tem nenhum tipo de restrição. Se você é um lojista que trabalha uma quantidade pequena de produtos, ou se é uma grande loja de departamento, o importante é você monitorar e você tornar dinâmico o processo de ajuste de preço dos seus produtos. E hoje existem soluções que se adequam a todo o tamanho de necessidade, seja empresas menores, com maiores quantidades ou menores volumes de SKU. Então, é possível, sim, você utilizar um sistema de monitoramento sendo um e-commerce pequeno, sendo um grande, ou não importa o tamanho, tá bom? Ok. Bom, pessoal, é isso. Está aí o meu e-mail. Uma última pergunta. Do Leonardo, vamos lá. Se eu não quiser a mudança automática na minha precificação, algum tipo de alarme? Sim. Boa pergunta, Leonardo. A precificação dinâmica, ela pode atuar de forma automática, ajustando o preço, né, no teu e-commerce, mas também é possível que isso seja feito através de um painel de aprovação, né, de moderação e aprovação de preço. Então, nesse painel, você vai ter o preço atual e o preço-alvo, né, que seria o preço a partir da regra de precificação que você colocou. E aí, por lá, você vai aprovar a mudança de preço direto no teu site. A Precifica hoje oferece um sistema que tem essa capacidade. Então, sim, é possível você utilizar um painel de moderação, né, para ajustar o preço de forma semi-automatizada, ou seja, você vai aprovar as mudanças de preço através de um painel de moderação. E pode também receber alertas para a necessidade de ajuste de preço. Tá? O Marcos está perguntando se há necessidade de integração para a utilização de precificação dinâmica. Sim, Marcos, é preciso que o sistema de precificação dinâmica se integre ao teu e-commerce ou ao RP. Né? Se for um RP que manda o preço para a tua loja, então a integração deve ser feita no RP. A Precifica hoje ela tem integração com as principais plataformas de e-commerce do mercado e RPs. Né? Então, lá no nosso site você pode conferir, você vai ver quais sistemas hoje já estão integrados, né, exatamente para utilizar esse recurso de precificação dinâmica. Lojas que eventualmente foram desenvolvidas através de uma equipe própria, internamente, é possível também integrar, tem que ter um esforço aí técnico dos dois lados, mas é bem tranquilo se integrar. A Precifica hoje não tem uma integração, não utiliza nenhum tipo de API com a .Store, mas nós temos a API que você pode acessar para utilizar a precificação dinâmica, tá? E se for o caso, a gente também pode conversar com o time da .Store para criar uma integração e você poder passar a utilizar o recurso de precificação dinâmica integrado à tua loja .Store, tá bom? Ok, Lúcia? Bom, pessoal, o pessoal já está saindo. Eu vou encerrar a sessão para vocês darem uma olhada aí no formulário. Quero agradecer muito a todos que participaram. Meu e-mail está aí, vocês fiquem à vontade para mandar suas dúvidas. Né? E quero agradecer também o pessoal do E-Commerce Brasil, principalmente a Maria,
pela ajuda, pelo suporte aqui no uso dessa tecnologia do webinar, muito legal. E mais uma vez, obrigado pessoal, boa tarde para todo mundo.